Olá, pais! A videoaula de hoje é sobre alfabetização emocional. A gente sabe que a escola passa um bom tempo tentando ensinar os nossos filhos a ler, a escrever, a se comunicar, a desenvolver um vocabulário para poder se expressar bem. Porém, na realidade, o que ele aprende é uma linguagem funcional, que é uma linguagem que é necessária e básica para a utilização de ações. Para ele obter informações, para ele obter as coisas necessárias do contexto do seu dia a dia. E a escola não se preocupa, ou pelo menos a maioria delas não se preocupa, com o desenvolvimento de um vocabulário emocional. E é disso que a gente vai falar agora, desse processo de alfabetização emocional. Porque na realidade o nosso filho, ele aprende a ler, escrever, se comunicar, mas ele não aprende com maestria um vocabulário social, que inclui inclusive as emoções, desde as mais simples até as mais complexas. Quer dizer, então ele precisa desenvolver esse vocabulário também relacionado às emoções. Por isso a gente chama de alfabetização emocional. Repare o seguinte, às vezes seu filho está bravo, está emburrado lá no canto da sala, e você pergunta para ele, o que é que você tem, meu filho? O que você está sentindo? O que foi que aconteceu? E simplesmente ele vai responder nada. Ele está sentindo nada. Sabe por quê? Na realidade ele não tem a palavra, ele não tem o vocabulário para poder expressar aquilo que ele está sentindo. Ele está sentindo uma coisa que, primeiro, que ele não sabe o que é. Segundo, ele não sabe nem o nome daquilo lá. Então o que ele vai dizer? Nada. Ele não sabe como dizer. Então a importância da alfabetização emocional é isso. É a gente começar a ensinar para os nossos filhos o vocabulário relativo às emoções. Então, o que é ódio? O que é amor? O que é raiva? O que é ira? O que é depressão? E várias outras emoções e sentimentos. A gente precisa falar com eles a palavra e explicar o que significa aquela palavra e qual é o sentimento, qual é a sensação relativa àquilo. Então aí ele consegue desenvolver o vocabulário. E de uma próxima vez que você perguntar, o que é que você está sentindo, meu filho? Ele vai dizer, eu estou sentindo raiva. Ok, então agora vamos lidar com isso, vamos lidar com a questão da raiva. E como ele não desenvolve esse vocabulário emocional, o que acontece? Ele não consegue sentir nele, não consegue nomear nele, ele não sabe o que é isso, consequentemente ele não vai perceber isso no outro. Então ele não vai praticar a empatia, que a gente já falou várias vezes aqui no curso. Bom, e quando ele não pratica a empatia, ele não enxerga no coleguinha o que está acontecendo com o colega. Então, sabe, ele tá esquisito hoje, ele não sei o que é, não dá nem para mexer com ele. Quer dizer, isso dificulta a sua comunicação social, porque ele não sabendo o que o outro está sentindo, não sabendo lidar com essa questão, ele não pratica empatia e ele vai desrespeitar o sentimento do outro. Então o seu convívio social também fica prejudicado quando ele não sabe nem nomear as emoções que sentem. E, consequentemente, que os colegas ou que os outros ao seu redor também sentem. E por ele não desenvolver e não dominar essa linguagem emocional, ele vai ter, claro, que algumas dificuldades no processo de aprendizagem, de desenvolvimento da inteligência emocional. Porque como ele não sabe nem o nome, como é que ele vai, por exemplo, vamos voltar àqueles 5 domínios que a gente já tratou. Se ele não sabe dizer nenhum nome, como é que ele vai sentir nele as próprias emoções? Lembra do autoconhecimento? Ele não sabe nem nomear isso. Como que ele vai falar que ele conhece as suas próprias emoções? Bom, e se ele não sabe nem nomear, não conhece as suas próprias emoções, como é que ele vai, o segundo domínio, administrar essas emoções? Ele não vai conseguir administrar essas emoções. Bom, e porque ele não sente nele, óbvio, ele não vai sentir no outro. Então ele não vai praticar a empatia. Tá? E aí ele não sabe o que é, não sabe o que está sentindo, não sabe nem falar, não sabe nem verbalizar isso. Como é que ele vai ter motivação para continuar seus projetos, etc. e tal? Na primeira
percalço, a primeira coisa que ele sentir de ruim, que ele não sabe o que é, ele já desistiu dos seus projetos, já desistiu dos seus sonhos e das suas motivações. Seria o quarto domínio. E aí, bom, como ele não conseguiu desenvolver esse vocabulário, ele não desenvolveu uma forma de se expressar socialmente. Consequentemente, o quinto domínio, que é a capacidade de relacionamento, também vai ficar prejudicado. Então veja, como é necessário a gente trabalhar com essa questão da alfabetização emocional. A gente precisa ensinar os nossos filhos as palavras, o vocabulário relativo às emoções. Porque se você perguntar para uma criança, né, o que ele está sentindo, basicamente eles conhecem as emoções primárias. Se você perguntar como ele está alegre, triste ou bravo. Só. São as três que ele conhece, que naturalmente ele acabou conhecendo, ok? Mas existem várias outras emoções, vários outros sentimentos que ele também precisa conhecer o nome, o que significa, qual é o sentimento em si, para poder depois lidar com isso, trabalhar com isso e se equilibrar em função disso emocionalmente. Então, na realidade, a gente precisa ajudar nossos filhos a desenvolver esse vocabulário necessário para que ele não seja um portador de alexitimia, que, segundo os especialistas, é uma síndrome de pessoas que não possuem palavras, não conseguem se expressar emocionalmente através de um vocabulário específico. Agora, quanto mais cedo a gente conseguir fazer isso, melhor é. Então, desde criança, desde a educação infantil, se você conseguir já trabalhar com seu filho, melhor. Bom, mas meu filho já é adolescente. Tudo bem, você não começou lá atrás, no passado, que era o ideal, mas ainda dá tempo da gente começar a lidar com isso. Até porque existem adultos que não sabem verbalizar, não sabem nomear as emoções. Então, ainda dá tempo da gente lidar, até com um adulto, se for o caso. Mas o ideal é que a gente comece já desde pequeno, desde a tenra idade da educação infantil, a gente já começa a trabalhar esses processos de alfabetização emocional. Bom, com isso então, pais, vocês têm em mente agora que toda emoção que você perceber que está acontecendo em você, ao redor ou no seu filho, tente dar nome para ela, tá legal? Então é assim que a gente começa o processo de alfabetização emocional. Qualquer situação que acontecer na sua casa, aproveite para falar sobre aquela emoção, nomeando aquela emoção. Então, de tanto você nomear aquilo, explicando o que é, seu filho vai desenvolvendo esse vocabulário emocional, tá legal? Então, essa é a tarefa que eu deixo para vocês agora, que é lidar com o desenvolvimento do vocabulário emocional dos seus filhos. Tá legal? Bom, a gente se encontra então na próxima videoaula, falando ainda sobre os processos que a gente pode trabalhar para desenvolver a inteligência emocional dos nossos filhos. Um abraço então, até mais, tchau, tchau.